Olá, Mark, tudo bem? Meu nome é Gael. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu nos anos de 2000 a 2005 no mundo todo. Oi! Bom, vamos falar um pouquinho sobre a ciência e tecnologia. Começando então pelos anos de 2001, a gente teve o lançamento aí do Windows XP, que com certeza quem nunca usou, pelo menos já ouviu falar. Nesse mesmo ano também teve o primeiro iPod lançado pela Apple, que revolucionou a música digital. Ainda mais nos anos de 2003, a gente teve o surgimento do Skype, que é tipo um WhatsApp, só que muitas poucas pessoas usam hoje, não é mais famoso, né? Em 2004 a gente também teve a fundação do Facebook por Mark Zuckerberg, e em 2005 a gente teve a criação do YouTube, que mudou totalmente como as pessoas viam e consumiam vídeos na internet. Oi! Vamos falar um pouquinho sobre política agora e a sua economia? Como por exemplo, em 2000 a gente teve Vladimir Putin, sim, o miserável. Nesse mesmo ano de 2000 ele assume o poder da Rússia. E olha só que legal! Em 2001 a gente tem o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, que começa assim nesse ponto a guerra ao terror, tanto que nesse mesmo ano de 2001 a gente tem a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, que foi um ato de vingança pelas pobres torres gêmeas que foram explodidas. Além do mais, em 2003 a gente também teve aí o início da guerra do Iraque, onde Saddam Hussein ele é deposto. Oi! Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a arquitetura. Então, nos anos de 2000 a 2005, a arquitetura ela foi moldada pela arquitetura high-tech e sustentável. E a gente até pode citar alguns exemplos de arquitetura high-tech, como, por exemplo, o Burj Dubai, que a gente conhece hoje como Burj Khalifa, e começou a ser construído em 2004 e foi só terminado em 2009. Além de muitas outras coisas, como a forma também que as pessoas começaram a fazer suas arquiteturas, uma forma mais curva, usando vidros, esse tipo de coisa, que tudo isso faz parte da arquitetura high-tech. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os esportes agora, por que não? Em 2002 ocorreu a Copa do Mundo da FIFA, que foi lá na Coreia do Sul, no Japão, e o Brasil, ele foi pentacampeão, ganhando da Alemanha nazista de 2-0, seu otário. E no ano de 2004 a gente teve a Olimpíada de Atenas com o tema Retorno às Origens Olímpicas, e a Grécia como vencedora da Eurocopa, que ninguém estava esperando por isso, porque ninguém botava fé nela. Só que no final do jogo ela fez um jogo bonito e aproveitou a oportunidade, valeu? Para finalizar, eu vou falar aqui sobre a cultura popular, focando aqui na música. Nesses anos de 2000 a 2005 foram pelo menos 3 as dominantes: pop, hip hop e R&B, tá? E alguns artistas que eu vou citar aqui para vocês é Eminem, tá? Beyoncé, Britney Spears, também temos aí Linkin Park, Rihanna, tá bom? Nesses anos também houve a popularização do MP3 e a queda na venda de DVDs. Para finalizar realmente a minha fala, agora eu vou trocar e vou passar aqui para outra pessoa, tá bom? Tchau, tchau. Bom, meu nome é Amanda e eu vou estar falando pra você tudo o que aconteceu no ano de 2006 até 2010. Como o avanço tecnológico, a gente teve o primeiro iPhone sendo criado em 2007. Como a gente sabe que, o mundo é capitalista, né? O que aconteceu logo em seguida? Começaram a criar, os Androids. Então, em 2008, logo em seguida de criarem o primeiro iPhone, começaram a criar os Android. Como meu querido amigo já tinha dito, o Facebook foi lançado, né? Mas ele foi ganhando, mais fama, e também o Twitter começou a ganhar mais fama. No ano de 2006 o Twitter começou a ganhar fama tanto quanto o Facebook, onde as pessoas começaram a utilizar mais essas duas redes sociais. Outro assunto que o meu amigo Gael também falou foi a criação do YouTube. Sim, mas só que teve uma mudança. O Google comprou o YouTube, assim, de forma que o YouTube começou a estourar completamente, porque como o Google comprou, né, os celulares vinham automaticamente com o YouTube, porque era um aplicativo do Google, entendeu? Ele se tornou um aplicativo mais global, assim, mais que todo mundo utilizava. Mudando o ramo, falando um pouquinho de política, em 2008 a gente teve o Barack Obama eleito o primeiro presidente negro. E já vou falando que isso aí foi a única coisa boa que aconteceu, entendeu? Porque depois só aconteceu coisa ruim. A gente já começa em 2008, depois que o Barack Obama entrou. Em 2008 a gente teve crise econômica global, ou seja, o mundo inteiro entrou em crise econômica. Causou quem que vocês acham que causou isso? Foi os Estados Unidos, né? O Banco Imobiliário dos Estados Unidos simplesmente caiu e afetou o mundo inteiro. E continuando, a gente ainda tinha países em guerra,
que no caso era o Iraque e o Afeganistão. Continuou em guerra aí também. E, para finalizar, tinha simplesmente um programa nuclear crescendo entre o Irã e a Coreia do Norte. Bom, falando um pouco de economia, como os Estados Unidos estava totalmente acabado, a China começou o quê? Mexer os pauzinhos, né? E aí a China, ela foi a maior potência econômica nessa época que os Estados Unidos estavam meio acabados. E também teve a criação da função da BRICS, que é presente o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. Para finalizar, eu vou estar falando para vocês sobre esporte e cultura popular. Em esporte, a gente teve em 2006 a Itália ganhando a Copa do Mundo, a Espanha ganhou a Copa do Mundo em 2010. Duas coisas legais que eu vou estar falando aqui para vocês. Em primeiro lugar, é que a Copa do Mundo de 2010 aconteceu na África do Sul. A África é um continente, porque muita gente acha que é um país, mas a África é um continente e foi a primeira vez que aconteceu. E a outra coisa que eu queria falar é sobre as Olimpíadas de Pequim. Nessas Olimpíadas de Pequim, a gente teve um atleta que é o Michael Phelps. Ele levou simplesmente 8 medalhas de ouro para o Brasil. E por último, vou estar falando de cultura popular, né? Em questão de filmes que eram famosos nessa época, Harry Potter e Avatar. E uma coisa muito legal é que o 3D tava chegando aí, entendeu? O pessoal tava começando a assistir filme em 3D, tava mudando a tecnologia. E seriados de TV que o povo mais assistia, que foi lançado nessa época, assim que o povo assistia, era Dexter, Breaking Bad, Gossip Girl, entre outros cantores. Predominou o mesmo que o Gael falou, que é no caso a Lady Gaga, Eminem, Beyoncé. Questão de moda, o povo nessa época gostava muito de ser ou hiper ou emo. Mars, better known as Peter Jenny Hernandez, was born in Honolulu, Hawaii in 1985. He is a singer, songwriter, musician, and dancer. Coming from a family with a great musical tradition, Mars began singing and performing and major artists during his childhood. After graduating from high school, he decided to move to Los Angeles, California, with an investing more and more in his music career. In Los Angeles, he formed the production team The Smithsonian alongside Philip Lamar's and Ari Levine, broke from Motown Records. Inspired by legends artists such as Michael Jackson and Elvis Presley, the performer is considered of the most versatile and competitive artists today, according to a critic from prestigious newspaper, The New York Times. Up Down Funk, one of the songs created by Bruno Mars in partnership with Mark Daniel Thompson, contains the following grammatic terms. 1. Verb in imperative. Stop, wait a minute. Used to give orders or instructions. Contract, don't believe me, just what. Comum usage in informal language. Repressions, anaphora. Don't believe me, just what. Repeat several times. Stylist and rhetorical device. Slang and idiomatic expression. Hot damn. Up funk you up. Colloquial expressions often without literal translation. Verbs in the simple present. These hits that I school to describe facts or habitual actions. Adjectives: smooth, hot, fresh, styling. Used to describe people or things. And personal pronoun. I'm too hot, we too fresh. Refer to speaker or group. Agora algumas curiosidades, como por exemplo aqui de matemática. Em 23 de agosto de 2008 foi descoberto um número primo gigantesco, que no caso esse número tem 12.978.189 dígitos e foi o 43º número primo de Mersenne, conhecido até então. Agora sobre português, em 2009 ocorreu o acordo ortográfico da língua portuguesa, que muitos devem conhecer, já que a professora também já falou sobre, que foi no caso a mudança nas regras da escrita que buscava unificar a ortografia do português nos países lusófonos, que no caso Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, esses países assim. Agora falando sobre química, nessa década vários elementos super pesados, que no caso o número atômico deles era maior do que 100, foram sintetizados em laboratórios e reconhecidos oficialmente pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, como por exemplo o elemento 113, o níon, produzido em 2004 por chineses e japoneses do Instituto de Pesquisa. Então ele foi reconhecido em 2006, mas a descoberta inicial dele foi em 2004. Todo mundo morreu. Acabou.